Salve, rapaziada! Começando agora o primeiro episódio do Checa no VAR. E eu estou aqui, eu comecei meio animado, mas na realidade o clima é de luto. Eu vim inclusive de preto, porque eu tô muito chateado, eu ainda não consegui superar a derrota do Brasil. O Hexa não veio. Mas enfim, a gente vai debater muito sobre isso no programa. Hoje a gente vai falar tudo a respeito do Brasil. Vamos ver qual vai ser o futuro da seleção e quais foram os principais erros que custaram a eliminação no Brasil. Mas antes, vou apresentar os nossos comentaristas aqui. Primeiro ele, o David Beckham dos Pampas. O homem tá com uma camisa da Inglaterra de 2006, ó. Muito braba, muito braba. 2006, a melhor leva da Inglaterra. Timaço. E além, camisa bonitona ainda. E estou aqui também... o Henrique, né? O nome não foi dito. O pessoal realmente vai acreditar que é o David Beckham. Se tu não avisa, o pessoal vai dizer... Desculpa, né? É muito fácil se confundir. O pessoal vai dizer, levaram o David Beckham assim, já no primeiro episódio, pelo amor de Deus. Mas não, eu sou o Henrique, é só um disfarce. E também temos ele, o vidente, a mãe de Ná do canal, aquele que vai embora pra França. Inclusive, ele veio com a camisa do Brasil pra mostrar que ele estava torcendo pelo Hexa, que na verdade ele só é um vidente mesmo. Ele não quer ir embora pra França, pessoal. Ele ainda não quer. Como é que estamos, Bruno? Tudo certo. Um pouco triste pela eliminação, mas tudo certo. Vão ter mais previsões aqui nesse canal hoje? Previsões não, né? É só minha opinião, na verdade, né? Na realidade, eu tô querendo só a Mega Sena, o número da Mega Sena, por gentileza. Então, gurizada, vamos falar da eliminação da seleção brasileira. Eu queria entrar primeiro numa pauta que é muito... que eu acho que pra mim seria de suma importância, assim, queria muito falar sobre isso. Quais foram as maiores decepções de vocês em relação ao Brasil em Copas do Mundo? Quando vocês mais tiveram expectativa, e aí foram lá, se frustraram. O Brasil teve eliminações bem frustrantes nos últimos anos, mas eu queria saber de vocês, quais mais foram marcantes, assim, quais mais surpreenderam? Na real, acredito que todas elas surpreendem bastante, só que a do 7-1, ela foi muito forte. Não sei se vocês vão concordar comigo, porque tomar 7-1 em casa, eu não lembro do último dono da casa que tomou uma goleada tão grande, e se tratando de Brasil, mesmo que não fosse o anfitrião tomar essa goleada, é horrível. Mas teve aquela Copa de 2006, com uma safra super boa também, melhor até que a de 2002, e com certeza essa daqui de 2022, com uma safra tão boa quanto aquela de 2006, para mim, foram mais frustrantes até do que a de 2014, que o Brasil perdeu em casa. Essa daqui de agora, eu tô sentindo muito mais. E tu, Bruno? A que eu mais senti foi realmente a de 2006, porque a safra realmente, eu acredito até que era uma seleção mais forte tecnicamente do que a de 2002. E só que, claro, que tem diferenças aí, porque naquele ano nós caímos por uma seleção muito forte também, que era a França, que tinha Zidane, tinha Henry e tudo mais. A revanche, né? A revanche, exato. Mas a desse ano ela foi bem complicada, porque é uma Copa do Mundo muito fraca tecnicamente, onde nós temos poucas seleções fortes. Eu acredito que a França é mais forte, ela está muito desfalcada do que ela deveria ser. É que ela tem o Mbappé e o Giroud, né? Os artilheiros da Copa. Exato. Tem eles que fazem a diferença, mas no restante, assim, no montante da Copa, eu achei uma Copa muito fraca tecnicamente, e que o Brasil podia ter avançado mais. Pelo menos cair numa semifinal, tudo bem, mas nas quartas, assim, para a Croácia, eu achei duro. Eu concordo também, até porque, se tu for ver, antes da Copa, os prognósticos eram de que o Brasil chegaria até a final e ia ser campeão, né? Ele era o franco favorito. E não só aqui pros brasileiros, mas também na mídia internacional. É a seleção que era mais completa, desde o goleiro até o centroavante. Não tinha um ponto fraco, a não ser lateral direita, que pode ser muito contestado ainda. Mas beleza, são pontos futuros que nós vamos tocar. A gente vai conversar sobre esses pontos fracos daqui a pouco, porque eu já não concordo. Eu acho que hoje, analisando friamente, tem pontos fracos sim. Inclusive o nosso goleiro. Mas é muito fácil daí tu pegar a eliminação e tu dizer... É barbada, mas eu vou dar aqui eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Mas só uma pergunta. Tu acha realmente que o Alisson falhou no gol do Brasil? Cara, não é que falhou, cara, mas é que a seleção brasileira sempre teve grandes goleiros, assim, goleiros marcantes mesmo, goleiros que fizeram a diferença. Mas o Alisson, tu não acha um grande goleiro? Cara, eu acho a carreira do Alisson é excepcional. Só que quando chega na seleção brasileira, parece que quando ele tem que ser testado, parece que sempre... Ou não sei se ele é azarado, porque ele é um grande goleiro. Só que, cara...
E quando ele é testado, parece que sempre... Não, contra a Bélgica, eu pego as Copas de 18 e de 22. As seleções pouquíssimas vezes chegam no gol do Brasil. E quando chegam, o Brasil leva o gol. Pô, mas Momentos importantes. 2018 também é complicado, porque teve um gol contra do Fernandinho que... Tá, gol ou talvez contra ele o- seja só azarado. As duas, também- exatamente, as duas Copas, né? Com gols contras. Essa daí, mais ainda na cara do gol ali. É Cara, uma foi no coisa- último lance. Foi era ele, Eu não era consigo ele o achar gol. ele como culpado. Não, mas é que, por exemplo, momento ali de tipo, se consagrar, de defender mesmo, que é a missão dele. Pô, a Croácia chutou uma bolinha, gol o jogo inteiro Não, e aceitou. o erro total foi, Não. foi do Tite. Com certeza. Tá, não, mas uma coisa é certa, eu concordo um pouco com o que o Guilherme disse, porque, por exemplo, tu nota quando é um goleiro pra ser campeão, sabe? Eu vou pegar um exemplo aqui mesmo do Rio Grande do Sul, aquele time do Grêmio que ganhou a Libertadores agora de 2017, aquela defesa do Marcelo Groy contra o Ariel, que foi a bola, cara, tava dentro do gol praticamente, ele tirou aquilo dali, é sorte campeão. Não, mas o aí Brasil que não tá. tá tendo essa sorte. Mas aí que tá. Todos os grandes títulos passam por grandes goleiros e que fazem a diferença. Eu vou Exatamente. pegar outro exemplo agora, o Corinthians. 2012, Libertadores. O Cássio pegou tudo. Exato. Na final do Mundial fez a mesma coisa. Exatamente. Mundial do Inter, 2006. O Klemer pegou muito no Mundial. Exato. Rogério Ceni, São Paulo, 2005. Exato, Então, tem números, todos os né? grandes títulos passam por grandes atuações dos goleiros. Com certeza, com certeza. Não, com certeza, mas é que eu não consigo ver, porque assim, ó, o problema pra mim do Brasil foi o coletivo, é que a gente tá atacando uns pontos muito periféricos, assim, porque o Brasil, tá? Primeiro que aquele contra-ataque não poderia ter tido. Pô, tu tá ganhando faltando 3 minutos. O Tite, pra mim, é o maior culpado de todos, tá? Ele não poderia ter continuado. Tudo bem que eu sei que ele tava pedindo pra recuar e tudo mais, mas naquele momento do jogo, tá? Tu precisa tirar. Retranca, ali acabou o jogo, entendeu? Tira um ponta, tira um atacante, bota um volante, um zagueiro e acabou, não tem mais jogo. Mas aí que tá, no momento que eu tava assistindo ali a partida, eu fiquei baqueado. Porra, futebol é muito injusto. Putz, que merda. Uma bola gol da Mas Croácia é que e o depois Brasil foi eliminado. Aí depois a gente dá uma esfriada e começa a analisar cruamente. E daí a gente verifica que um time que quer ser campeão não pode tomar um gol de contra-ataque faltando 5 minutos pra acabar o jogo numa prorrogação. Sim, exato. Então, cara, time que quer ser campeão não pode sofrer esse tipo de gol. Se o Brasil tivesse passado nos pênaltis, ia mascarar todos os problemas. Então Sim, a eliminação mostra. O Brasil não merecia ser campeão do mundo. Infelizmente. Só que será? Cara, é que isso daí já é muito controverso, porque o Brasil Nem na várzea. O Brasil penou pra caramba, porque a Croácia jogou com os 11 atrás. Eu não ia ver um jogo com os 11 atrás, Brasil e Argentina. Eu não ia ver um jogo Brasil todo atrás, Brasil e Espanha, Brasil contra as grandes seleções. Ia ser a trocação, e querendo ou não, o Brasil se sobressai contra times que propõem o jogo. Lógico, a Coreia do Sul é fraca, só que ela tentou propor o jogo e de cara perdeu o jogo nos primeiros 20 minutos. A Croácia conseguiu fazer o que faz de melhor nas últimas 2 Copas. Ela joga contra seleções grandes, ela se retranca, tenta sair inteligentemente no contra-ataque. Ali foi um erro total do técnico Tite, cara. Mas aí que tá. Tem que saber ser inteligente. Tu tá numas quartas de final de uma Copa do Mundo. Cara, realmente, o treinador, o Tite deveria ter chegado. Ô, gurizada, vamos recuar, que não tem mais jogo. Bola pro mato, que é jogo de campeonato, é quartas de final de Copa do Mundo. Não dá pra permitir um lance. Cara, levar um gol de contra-ataque. A Croácia não tinha feito uma jogada o jogo inteiro. E daí conseguiram dar uma escapada quando o Brasil já tinha conseguido fazer o gol. Então, completamente lamentável. A seleção foi displicente, foi totalmente displicente. É aí que tá. Às vezes falta... não sei qual seria a melhor palavra pra descrever isso, mas faltou... Malícia, essa é uma boa palavra. Malícia. Aquele momento, malícia, experiência. O Casemiro ali era só ele ter agarrado o Modric naquela bola. Os caras jogam jogo grande o tempo todo, como é que não sabem? Contra-ataque. E outra, por que sub-7, cara? Não fazer... Mas é que tá. Mas quando foi falta pro talvez Brasil... o Tite não queria isso daí. O Tite talvez não queria que subissem. Mas era só ele ter dado a instrução, não tem mais jogo, voltem. Beleza, mas se quisesse ele tinha colocado o Bruno Guimarães, ele podia ter
colocado qualquer outro jogador que não o Fred. Não, Outra mas essa coisa, é uma- não ter tirado... Dá a entender o que acontece. Só desculpa te interromper. O que ele faz? Quando tu quer dar a entender pro time que tu tira um teu atacante teu, bota um volante, ou tira um atacante, bota um zagueiro ali, tu já sabe, o time todo entende que tu vai recuar, entendeu? Mas não deixa os caras continuar driblando lá e atacando. Pô, eu vi o Antony lá, faltando 5, 6 minutos, o Antony querendo dar driblezinho, coisa lá pra dentro da área, indo pra dentro dos caras, não tinha necessidade. Retém a bola e segura até o final do jogo. Mas aí que tá, faltou isso, faltou malícia, faltou experiência, então isso custou, isso, cara, futebol não tem mais bobo e... Mas então, vocês não acham que o Tite armou um time pra fazer uma função e acabou os caras tomando contra-ataque, pensando agora nós vamos sair no Mas aí contra-ataque? que tá. E talvez os jogadores também tenham culpa e talvez eles tenham tomado essa liberdade de tentar o quê? Cara, prender a bola no nosso campo pode ser ruim numa jogada em que eles roubem a bola. Se a gente prender a bola mais no campo deles, vá que encontre um segundo gol, sabe? Pode ter sido isso. Eu não concordo também com a forma como a seleção jogou, principalmente com os jogadores que o Tite botou naquele intervalo do primeiro pro segundo tempo da prorrogação. Não, Ele Era pra mexeu ter muito mal, ele mexeu muito Não mal. era pra ter Mas tirado o que- Paquetá. É que pra mim o E nem o Tite... Vinícius Júnior. Pra mim, o Tite parece que ele tem uma certa dificuldade em fazer o diferente, sabe? Parece que ele só vai trocar o 6 por meia dúzia. Sempre assim, toda substituição. Vai tirar o ponta, vai botar outro ponta. Vai tirar o meio campo, vai botar outro meio campo. Então, até quando o Brasil precisa ganhar, parece que ele não tem... Ah, não, o Brasil precisa fazer gol, então eu vou tirar o Rafinha, que não tá bem, e vou botar outro ponta, que é o Antony. Ao invés de, vou botar o Pedro pra jogar junto com o Richarlison. Não tô dizendo que isso daria certo na hora do jogo. Só que parece que é uma falta de criatividade do treinador, que poderia tomar soluções diferentes no meio da partida. Tô ganhando o jogo, vamos botar um terceiro zagueiro, vou botar mais um cara pra fechar no meio de campo. Parece que falta isso pro Tite. E faltou isso pra seleção. E o Tite também tem outro ponto que eu queria tocar, que assim, ó, o Tite na Copa passada também, ele insistiu muito no Gabriel Jesus, que foi mal, não fez nenhum gol, e ele insistia botando titular. Nessa Copa ele fez a mesma coisa com o Rafinha tava mal, a Copa inteira ele veio mal e ele ficou insistindo no Rafinha. Eu acho que ele já podia ter testado outro cara. Pô, passou 2, 3 rodadas, deu, já foi tua chance, entendeu? Alguns caras sentiram a Copa, né? Sim. Mas falando assim, a respeito, que eu não falei ainda sobre qual Copa foi mais desapontante, assim, pra mim, essa disparado. Tu perder da maneira como foi, assim, é simplesmente surreal. Porque parece que tiraram a tua vitória em questão de 5 minutos. Então, tipo, o 7-1, por exemplo, que com certeza... tava em casa, maior goleada da história que uma seleção mandante levou. Mas aí tu chega ali, faltando 5 minutos pro jogo, tu toma um gol num contra-ataque imbecil, e aí, tipo, bota tudo a perder. Quando tu tava esperando que já tava praticamente classificado. Não, e o pior de tudo foi que é aí que entra outro erro do Tite. Nas cobranças de pênalti, ele botar o Rodrigo pra começar a bater. Nunca pode deixar o melhor cobrador por último. O Rodrigo, tá? Eu tava vendo esses dias a estatística, ele tem 3 cobranças de pênalti no ano, contra contra resultados que foi, sei lá, já tava 2-0, 3-0 pro time, ele ia lá e batia. Aí tu vai botar o cara pra abrir uma cobrança de pênalti, uma semifinal de Copa do Mundo, o guri de 20 anos. Mas foi o Tite que alinhou quem é que ia bater, porque ultimamente que eu noto que como não tem mais aquela lista pré-definida, costuma ultimamente ser os jogadores mesmo que acabam sentindo o momentum deles, sabe? Mas eu acho muita várzea, cara. Quem decidiu é o treinador ali. Sim. É várzea, eu tô me sentindo bem, eu vou bater. Pra mim, o treinador é que decide, ele é o comandante, ele que fala, não, é o seguinte, o pênalti começa pelo Neymar, o segundo vai bater o Casemiro, e eu não vejo... Mas a seleção brasileira, ela tem sido assim nos últimos anos. A gente sabe que o Neymar é o principal cobrador de pênaltis, só que o Neymar, ele evoluiu muito nesse aspecto. Ele é disparado o melhor batedor da seleção brasileira. Assim, eu acho que é um dos melhores batedores de pênalti no futebol mundial atualmente. Porque, cara, eu só vejo ele fazendo os goleiros de otário. Então, por exemplo, cara, ali tu já desconcertava o Livakovic. Ali botava o Neymar já pra fazer aquele golzinho que ele sempre faz. Confiança, já entra com confiança, já dava uma desestabilizada no goleiro. E o goleiro deles é bom, pô. O goleiro deles é bom, pegador de pênalti, tá fazendo uma baita Copa. Então, aí é a diferença. O Livakovic tá fazendo a diferença. Vamos pegar a carreira dos dois. Alisson e Livakovic. Alisson, Livakovic. Só que chegou na hora, quartas de final de uma Copa do Mundo. Quem que se sobressaiu? Foi o Livakovic. O goleiro que
Ninguém dá nada pra ele. Mas vamos lá. O goleiro que teve que fazer umas 8 defesas no jogo e o Alisson teve que fazer Uma defesa não fez. Mas vamos lá, né? num desvio. Mas vamos lá, o pênalti que ele pegou um pênalti, o Marquinhos chutou pra fora, e o pênalti que ele pegou do Rodrigo foi muito mal batido, né? Tá, Vamos mas ele, combinar. não, mas ele já vem de cobranças de pênalti contra o Japão também. Não, tudo Ele bem. pegou muito bem, sabe? E o Alisson não ter pego nenhum também é algo que, cara, um goleiro de Copa do Mundo, assim, não tem como característica... Tá, mas vocês colocariam quem no lugar do Alisson? Cara, se ele não tivesse feito as 5 substituições e pudesse trocar o goleiro, o Ederson é Não. bem mais pegador de pênalti. Eu botaria o próprio Everton. Não, E o próprio pra Everton. pênalti sim. Pra pênalti sim, mas eu digo de... Vocês tirariam o Alisson de goleiro titular da Não, seleção? não, eu sei que... Não, óbvio Eu sei que, não, eu isso sei que é essa é óbvio uma que questão não. muito delicada, mas, por exemplo, eu não tô aqui batendo no Alisson falando só da questão dos pênaltis, tá? A bola desviou, tudo mais, complicado, mas É complicado que não parece demais, que não cara. passa aquela óbvio. segurança. Cara, ele não teve... Foi a sorte, cara. Ele não teve sorte. Mas como o Alisson não passa É azarado. segurança, cara? É azarado, Ele é beleza. azarado, Mas ele é um... azarado. Se tratando de seleção brasileira, Mas olha a qualidade dele. É azarado. É como o Bruno disse, cara, pra mim ele é mais... Ele é tão goleiro quanto o Ederson, só que ele é um homem de confiança do Tite, tá ligado? Ele pro gol sempre fechou muito bem. Então, tipo, não tem mas como. É que é isso que às vezes eu acho, tipo assim, às vezes o Brasil é eliminado e a gente fica procurando, tipo... vou ocupar o melhor jogador que é o Neymar, vou ocupar o Alisson, que Eu é o culpo melhor o pior, goleiro do meu. mundo. Eu culpo o pior, o Fred. Eu culpo o pior, exato. Eu culpo o Fred, eu culpo o Danilo, que é um lateral... olha só, da linha do meio-dia pra baixo. Eu culpo vários. Eu culpo o Richarlison, que era pra ter decidido, que só fez golzinho fácil, tava todo mundo falando. Cara, mas chegou no pega pra capar, ele não jogou nada. É esses caras que eu reclamo, entendeu? Ele sumiu no jogo. Ele não 16 apareceu. minutos. Começou, é tempo recorde pra ele me irritar, né, meu? É tempo recorde. Velho. mas o que vocês... Assim, ó, a gente agora tá buscando explicações pra eliminação da seleção brasileira, mas eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam do ciclo inteiro do Tite que levou até a Copa do Mundo. Péssimo. Na Copa do Mundo 2018 ele já foi horrível e nessa aqui nem se fala, né? Pra mim a eliminação passa... O principal culpado é o Tite. Aí tem outros jogadores medianos ali que eu acho que não deveriam nem fardar, mas o principal é o Tite. O Tite, com certeza. Com certeza. O Tite, ele repetiu vários erros de 2018, ele repete para de 2022 e, novamente, o bruxismo dele com alguns jogadores faz o Brasil novamente postergar o Hexa, quem sabe, para 2026, que daí não vai mais ter o Tite. Não, eu fico de cara porque, tu vai defender o treinador que tem... Claro, o treinador sempre vai ter seus jogadores de confiança. O Fred jogou o ciclo inteiro, mas claramente o Fred já não vem bem há um certo tempo e o Bruno Guimarães vem muito bem. E tem o Fabinho também, se tu precisa de um Mas outro aí que volante tá. pra defender, Exatamente. tu tinha o Fabinho. Pô, a seleção da Croácia... O Paquetá é ficou muito comum. O Paquetá é muito comum. Eu sempre achei... Tá, não, mas a gente tá falando da substituição, por exemplo. Ele Também, botou o também. Fred, que não jogou em nenhuma das partidas que o Fred jogou, Exato. ele rendeu. Não entrou bem em nenhum jogo. E tinha o Fabinho ali, que é um dos melhores o Fred volantes. substituindo o Neymar, cara. Onde já se viu isso? Ele podia ter... Mas o que nem Fred eles não falaram, substitui o Fred. Neymar. Naquele... No outro Não, jogo que ele o botou. Lucas Paquetá. Então, assim, Sim, mas exato, ele poderia ter botado Não, o Bruno mas- Guimarães, por exemplo, que eu acho muito mais jogador do que o Fred. Mas o que se debatia antes da Copa era exatamente isso. Como que o Brasil ia jogar? O Brasil ia jogar com um meio campo mais leve, com o Casemiro e com o Paquetá fazendo a segunda função, ou ia começar com o Fred e daí deixar um time um pouco mais... E daí dar mais liberdade pro Paquetá e aí tirava o Vinícius Júnior. Desculpa, eu não ouvi. Tu chegou a falar do nome do Fabinho nessa sentença aí? O Fabinho nunca foi cogitado pra ser titular. Não, pois é, mas e aí é que tá, cara. E o Fred, sim, o Fred no United, cara. O United começou Ele tá muito mal, aquela Premier League mal pra caramba. Eles tão E mal. o Fred ajudando a afundar aquele time. Daí tá, beleza, o Fred é um dos homens de confiança do Tite, tem que levar. Leva, tá? Dane-se. Quer levar, leva. Mas não me põe o cara de titular e deixar o Fabinho no banco. Sei que o Fabinho também não vem com o Liverpool numa má fase, o Fabinho também não é o grande destaque, mas pro jogo Brasil e Croácia, por exemplo, naquele momento do jogo, o Fabinho tinha as características que o Brasil precisava para segurar a equipe da Croácia, principalmente num carrinho, numa bola que tu podia matar a jogada e levar o amarelo, porque parecia que os caras do Brasil não queriam era levar um amarelo que poderia deixar suspenso Foi o que ou o coisa Casemiro parecida, fez. pelo O amor de Casemiro Deus. não cara. quis. Mas foi, não quis matar a foi jogada. as duas Copas a mesma coisa. Contra o segundo gol da Bélgica, do gol do De Bruyne, ninguém fez a falta no cara, deixaram Falta livre. técnica, É falta muito técnica. passiva essa seleção brasileira. Mas exatamente, vocês não acharam que a seleção da Croácia tinha muita liberdade no meio de campo? O principal com setor certeza. deles, Sim. que tem o Kovacic,
o Brozovic e o Modric. Bah. A Croácia é uma seleção lenta. A única válvula de escape que eles tinham era aquele lateralzinho que O incomodava. lateral direito dos caras Muito é bom. É bom, muito é bom. Ele bom, voava aquele cara. É bola, Que ele é bom. jogador bom. Ele é bom, ele é bom. Assumo, não conhecia esse cara. Não sei Eu também não. nem onde joga hoje. Tu sabe? Não sei sabe também, queria trazer essa depois informação É o aqui. fenômeno Copa do Mundo. Meu, Mas ele pode conseguir um contratinho legal. cara, joga muita bola. Tipo o Defendeu Tio, assim. bem, atacou muito bem. Ah, Não, mas verdade, Ainda bem que eu nem ouvi o que ele escutou. Eu tô rindo aqui de... Eu falei que tu falou que conseguiu contra time bom, eu falei que nem o Ochoa. Não, mas o Ah, lateral... Ochoa. Mas um lateral bom mesmo, cara. Eu realmente confesso que eu sim, não conhecia ele foi muito me surpreendeu mesmo. Ele o foi jogo. muito completo e no jogo contra uma seleção gigante, né? Não, e tinha muita liberdade. Mas eu acho que o grande erro da seleção brasileira foi dar liberdade pros meios de campo. O Modric, com 37 anos, jogando o fino da bola. Ou chega na Copa do Mundo, ele não se esconde, ele sabe muito. Ele joga demais. O Modric, melhor jogador da Croácia, e que pena pros croatas que ele vai se aposentar, que é a última Copa do Mundo dele. Porque é o cara que leva nas costas. E o Brasil é exatamente isso que me pegou muito nessa Copa do Mundo. A passividade. Principalmente nesse jogo contra a Croácia. Não tinha ninguém pra dar o bote ali no meio de campo, não tinha ninguém pra pressionar o meio de campo da Croácia. E quando o Fred tenta, a primeira bola do Fred do jogo, tentando pegar Mas o caiu que nem um Modric, saco de batata no chão. Ele amarrou os pés do Fred. Acho que por isso que o Fred, no lance do gol, o Fred não conseguiu ganhar na velocidade de um cara que estava jogando há mais de 110 minutos. O Fred não tinha nem 15 minutos de partida e perdeu na velocidade para um cara que já estava há mais de 60 minutos em campo, cara. Como é que pode uma coisa dessas? Não, e o pior é que depois ele ainda vai dar o combate ainda no cara, que ele sobe lá em cima pra dar o combate, pra obrigar o cara a dar o balão. E aí os caras deixam o meio campo aberto. E o Casemiro, em vez de... Já tô me irritando de novo, lembrando do lance. O Casemiro, ao invés de, tipo, de agarrar, fazer a falta técnica ali, tomar o cartão e ser expulso, enfim, sei lá. Não, ele deixa e assim, ó, tu olha lá em cima no esquema tático, tá todo mundo lá na frente. E aí os caras pegam 4 contra 4, contra-ataque, e conseguem tomar aquele gol. Impressionante. O que eu fico muito puto, e tipo, era uma coisa que não se debatia antes da Copa, quando o Tite pegou e levou 9 jogadores pro ataque. Só que o que adianta tu levar 9 jogadores pro ataque se tu só vai trocar os 6 por meia dúzia na hora da partida? A seleção que mais levou atacante na Copa foi o Brasil. Então, cara, tu tá levando vários atacantes pra ter mais opções de jogo, pra ter mais opções ofensivas. E tu sempre vai trocar o da posição por outro. Tá, então vamos fazer agora um exercício aqui. Guilherme, o que tu teria feito no lugar do Tite? Termina o primeiro tempo da prorrogação. Tu ainda tem uma substituição. Ou era 2 naquele momento? Acho que era 2 ainda. Eram duas. Eram 2. O que tu, Guilherme, faria naquele momento? O Militão tava muito cansado, tinha que tirar ele de qualquer jeito. Mas colocava Eu não mais um tira- zagueiro. Colocava Pois é, o eu não Bremer. tiraria. Colocava o Bremer e colocava o Fabinho. Fecha a casinha, irmão. Fecha a casinha, não dá chance pros caras. E alguém me explica. Tirando Paquetá e Militão. Paquetá e Militão. E alguém o me Paquetá explica fez por- uma partida muito, muito fraca. E tu, Bruno? Como sempre. Não, mas alguém me explica por que ele tirou o Vini Júnior. Tá, mas isso foi no primeiro. Mas isso foi no, Sim, no primeiro segundo tempo. tempo. Mas eu achei o daí. Vini Júnior, pra mim, tava jogando muito Não, bem. mas Mas eu acho que a derrota não chegou a passar pelo Vinícius Júnior, tá não ligado? chegou a Porque passar, mas eu o digo- Rodrigo, todos os jogos que ele entrou bem, cara. Tirando o pênalti, a Copa do Mundo do Rodrigo foi boa. Mas é exatamente isso que ele podia fazer. Por exemplo, tava vendo que tava difícil entrar no buraco da defesa da Croácia. Por que ele não pegou e deixou o Vini Júnior, botou o Rodrigo no lugar do Paquetá e dava liberdade pro Rodrigo e pro Neymar e abastecia pra abastecer o Richarlison lá na frente? Já que a Croácia não tava saindo pro jogo mesmo, Claro, funcionaria. Mas é claro. que eu acho que tudo. Eu acho que de atacar mais, enfim, eu acho que no fim acabou dando certo, porque o Brasil acabou fazendo gol. Eu acho que o Brasil errou foi naquele finalzinho que podia ter recuado, entendeu? Mas e tu então, o que tu faria? Primeiro tempo da prorrogação termina, Brasil 1-0, tu tem 2 substituições pra fazer. O que tu faria pra aquele segundo tempo Eu da ia fechar a prorrogação? casinha. Quem é que tu colocaria e quem é que tu tiraria, Bruno? Eu botaria o Bremer e tiraria um ponta. Tiraria o Anthony tinha recém-entrado, né? Eu tiraria algum ponto ali e botaria o Bremer pra é que na fechar. realidade os o- 2 pontas entraram ao longo do jogo. O É, Antony verdade. Eu só não entra ao tiraria longo o do Neymar, jogo mas e o- o Pedro Não, o Neymar entra no não, fim. pode. Não, eu tiraria Exato, o trocou Paquetá. O Paquetá já tinha saído. Não, ele saiu no segundo tempo da prorrogação. Não, eu teria tirado o Porque Paquetá. o Paquetá é quem faz a Eu teria assistência pro Neymar. teria tirado o Paquetá e o Militão, porque tava exausto, completamente exausto. O que eu teria feito? Eu não teria colocado o terceiro zagueiro, mas achei fantástico também o que vocês disseram. Eu colocaria o Daniel Alves.
Eu sei que é lento, só que Mas nunca. Não, cara, é que assim... Nunca. Não, beleza, só deixa eu explicar, por favor. Cara, a seleção da Croácia não é uma seleção de velocidade, de explosão, principalmente depois do primeiro tempo da prorrogação, todo mundo morrendo, sabe? Eu tiraria daí o Danilo, que já tava mostrando sinais de cansaço, não tiraria o Paquetá. Tu botaria pra uma experiência ali? Eu faria, sim, o 6 por meia dúzia. Pode ser também que não desse certo e a gente tomasse o gol também, beleza. Só que eu colocaria o Daniel Alves pra fechar ali a lateral direita, fazer a dele, porque querendo ou não, cara, a gente criticou muito o Daniel Alves, só que o cara tem a experiência e naquele momento de jogo ele tava entrando com, no mínimo, a mesma quantidade de fôlego que os caras que já tinham corrido 105 minutos. Mas o pior é que eu tava... Ele eu não, agrega não, o habilidade. Henrique, ele tocou num ponto que, sim, eu acho que faltou, como eu falei já, que faltou experiência, de repente o Daniel Alves podia ajudar nesse sentido. Não que eu acredite nisso, mas faz sentido o que ele disse, pelo menos. Eu não teria colocado o Fred de qualquer forma. Eu acho que Não, pra mim, assim, nunca. foi o que matou. Eu trocaria os dois laterais porque os dois estavam esgotados. O Danilo tava desde o segundo tempo, ele já tava na lateral esquerda, também já tinha um amarelo, dava pra ver que ele tava querendo dar umas tiradas quando o lateral direito da Croácia tava atacando. Quando ele inverte o lado, porque o Militão tava esgotado, não conseguia mais correr, botou o Alexandro, mas eu teria botado Alexandro e Dani Alves. Teria mantido o Paquetá, mandaria sim o time recuar com certeza e tentar administrar o jogo com a bola no pé, e acho que o Daniel Alves ia agregar isso, e junto com o Neymar, os dois iam conseguir ver, por exemplo, os caras estão atacando muito, o Daniel Alves tem uma voz de comando muito forte, talvez até mais forte que o próprio Neymar, o fato da voz de comando, Sim, por ser sim. experiente, o maior campeão daquele grupo, Ele é mais capitão, e né? pegar e mandar, pessoal, vem pra trás aqui e vamos junto, e é um cara que, querendo ou não, tem habilidade no pé, ele só não tem a velocidade. Não, é uma lógica boa, mas eu não colocaria igual o Daniel Alves. E, cara, eu fecharia a casinha e falava pros caras, acabou o jogo, não vamos jogar, vamos administrar, vamos tocar a bola aqui, prende bola na frente, se precisar fazer falta, Acho legal faz. a gente falar disso daqui, porque a gente tem 3 visões diferentes, só que com o mesmo objetivo, que era não dar bola pros caras e a gente prender o jogo. Prender o jogo na nossa Não, casa. e é uma coisa, um ponto assim que eu acho... o brasileiro, ele sempre foi marcado por ser malandro. E aí, cara... Falta, parece isso. Eu não sei se é a questão do Tite. Juvenil. Pô, nem na Várzea se toma esse tipo de gol, cara. Tu tá numas quartas de final de uma Copa do Mundo. Tu na esperou prorrogação, 4 na anos por prorrogação. aquele momento. Exatamente. E tu toma um gol desse jeito. Não merece. O cara é um dos gols mais imbecil, assim, da história das Copas. E vaidade também, né? Pô, o Casemiro também não querer não querer ser expulso ali pra jogar semifinal, deixa o cara, não vai jogar igual. Agora todo mundo. Agora não vai jogar o Casemiro, não vai jogar ninguém. Vai jogar Cara, ninguém, mas é que naquele momento o Casemiro pensou, tá 1-0, não vai sair o gol, cara. É simples. Não adianta falar quem é que poderia jogar a semifinal, quem poderia jogar a final. Mas ali claramente ele não fez a falta com medo de tomar o segundo amarelo e ser expulso. Com certeza, foi um erro dele, obviamente. Foi Mas o mesmo eu erro que o Fernandinho cometeu. Mas eu 2018. consigo Só que também bem entender pior, isso, o do sabe? Fernandinho, no caso. Eu não sei qual dos dois foi pior. Apesar que Não, o o Fernandinho Fernandinho foi desastroso, É que o foi Fernandinho... desastroso. Não tô falando do gol contra, tô falando do contra-ataque. Sim, eu tô falando da atuação em si. Não, a atuação foi péssima. Tá, não sei se essa pauta vai continuar, mas assim, eu queria só abrir um parênteses também pra perguntar como é que foi pra vocês o juiz do jogo. Muito tendencioso, Cara, pouco eu achei- tendencioso. Cara, eu achei, eu um achei que não pouco- passou por ele. Mas Não, eu não tô dizendo que passou, só que teve momentos ali que, meu Deus, Eu concordo que não passou por ele, mas, por exemplo, o suposto pênalti lá quando a bola bateu na mão do lateral da Croácia é discutível. Nem pro VAR mas- foi, cara. Não, mas é que uma coisa que Mas é tem que que, o VAR ser não revista tá é a dando. regra. Mas é, a cara, regra que é tem isso que que eu ser ia dizer. revista. Porque, cara, Mas tem vai- que ter uma definição. Bola na mão, vai ser pênalti ou não vai ser pênalti? Porque uns marcam e outros não marcam. Mas isso aí de modo geral, na Copa eu vi vários lances parecidos com esse que o VAR não chamou também. Nessa Copa do Mundo, com o VAR, tá tendo bastante erros de arbitragem. Uma coisa que eu tava pensando na primeira fase. Não, mas a arbitragem tá boa e tal, o VAR tá ajudando. Já quando foi pros mata-matas, eu já senti uma diferença. Exato. Olha como assaltaram o Uruguai lá, tá louco? Mas será que não... É que é muito foda tu te falar uma coisa dessa, só que o juiz era inglês. Naquele momento da Copa do Mundo,
Inglaterra não tinha sido eliminada ainda. Qual era o nome do juiz? Então, tipo, não faço ideia, cara. Pô, achei que tu era o estudioso dos juízes. Não. Eu só vi aquele assalto ali, nem quero saber pra não procurar esse cara e não xingar ele. Porque umas faltas no Antony também ali, o cara tava, o lateral esquerdo da Croácia, tava sentando-lhe sarrafo no Antony e o juiz tava se fingindo de cego. E não dava cartão amarelo ainda por cima. O Perisic uma hora deu uma pegada no O Antony. Perisic jantou ele. Sendo bem sério, o Perisic jantou o Antony. Não, mas é que o Antony tentou, deu uma canetinha. Deu uma canetinha e ele ficou putinho. Tem uma hora também que o Brasil tá ganhando e aí vai pra linha de fundo assim, e o Antony dá um jogo de corpo nele. Exatamente. E fica encarando ele. Isso. E, cara, ele só sai assim de boa, ele vê que tá perdendo, ele sai, ele não arranja confusão nenhuma. Porque o cara é inteligente, né? Ele voltou, depois na sequência eles empataram. Tá, então tu não acha que o Antony fez certo? Hã? Tu não acha que o Antony não ficou certo em ficar pilhadão? Claro, tem que encarar. Tem que ficar pilhado, e meter tem que dedo na encarar. cara. Cara, eu achei que não. Chega, time passivinho, Eu achei que chega. ele foi burro, entendeu? Porque, cara, ele tava indo pra cima, sendo que era acalmar o jogo, entendeu? Não era lance de arrumar confusão. Né? Pô, tocava a bola pro lado, administrava, não era pra ficar tentando atacar e ir pra cima do cara e tentar drible. Eu Achei bem burro, inclusive. Eu não sou defensor de confusão, tá? Mas tu sentia às vezes, tá? O Henrique me olhando com uma cara, Não, eu não sou defensor da confusão. Mas quando eu tava dando Argentina e Holanda, eu senti uma cara totalmente diferente. Por exemplo, eu não conseguiria imaginar a seleção brasileira fazendo aquilo que os argentinos e os holandeses estavam fazendo. Na realidade, os argentinos, já por si só, eles já fazem isso, só que daí os holandeses pegaram as pilhas também, e daí foi aquela cara, patifaria. faltou bola pro Brasil, essa é real. A gente tá atacando uns pontos aqui muito... Eu não acho que faltou bola, cara. Eu acho que pegou um time com uma defesa muito forte, um time que é conhecido Faltou por ter uma defesa experiência. sólida, cara. E eu acho que faltou Brasil experiência. Faltou experiência, cara. Cara, é que eu achei o primeiro tempo do Brasil péssimo. É muita habilidade, cara. Do goleiro ao centroavante é muita habilidade, cara. Tanto é que o Brasil encontra o gol ali numa bela de uma jogada do Lucas Paquetá com o Neymar. O gol todo do Neymar, né? Não e teve daí... o gol não teve do Lucas Paquetá daí. Não, o Lucas Paquetá não participou da jogada, porque tu não gosta do cara, daí tu vai lá e diz ele não participou do gol. Eu acho ele muito fraquinho. Mas lambiovo mesmo de francês. Vai pra França. O que eu vou falar, meu? Não, mas o que eu tava falando, assim, na realidade, eu agora me lembrei que o Torves, ele deu ele garfou o Danilo. Cara, eu acho que não passa os problemas da seleção brasileira pelo Danilo. É que, por exemplo, o Galvão teve um jogo lá do Brasil, acho que foi contra Camarões, não, contra a Suíça, minto. E daí, por exemplo, o Galvão ficava, que antigamente a seleção brasileira tinha laterais que apoiavam, que faziam a diferença na partida. Cara, é pra isso que a gente tem aqueles pontas que são lisos pra caralho. Pra fazer a diferença. Tu não precisa, obrigatoriamente, que o lateral faça a diferença. Porque que lateral faz a diferença no futebol mundial hoje? Cara, é que assim, é que uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, assim, o nosso último título de Copa do Mundo, tá? Foi em 2002. 2002, muito tempo. Faz 20 anos, tá? Aí tu pega que lá, cara, todo mundo era referência nos seus times, tá? Agora tu pega hoje, quem que é referência nos seus times? Eu pergunto pra qualquer torcedor da Juventus se não gosta do Danilo. Não, eu tô te perguntando quais jogadores do Brasil são referência nos seus times lá? Neymar, Alisson, Vinícius Júnior, Alisson, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro. Eu citei o time inteiro quase do Brasil. Não, citou 5, aí eu te pergunto, o Richarlison é referência? O Richarlison o cara pegou uma noia com o Richarlison, que foi o goleador da seleção, cara. O Paquetá ele é o cara lá do time dele? Não. O Rafinha, ele é peraí, tu tá me dando tu tá me dando esses nomes. Agora tu me diz quem é que tu substituiria e colocaria no lugar desses daí? Quem é que tu levaria? Não tem, cara. Tá, mas então se não tem, leva esses. Tá, vamos pegar um exemplo aqui, a seleção da Argentina. O Emiliano Martínez joga no Aston Villa. Então, o Otamendi é um zagueiro que joga no Benfica. Isso, já passou, ultrapassado. Mas por isso mesmo, cara. E estão lá, e o Brasil... O Depô não joga no Atlético de Madrid. Joga pouco no Atlético de Madrid. Por isso que eu disse, essa Copa era justamente pro Brasil ganhar, justamente porque as outras seleções estavam fracas, mas não porque o Brasil tá com um super time. Que, cara, é que a gente pensa, a seleção brasileira de 2002,
Aquela campeã do mundo de 2006 também. Só tem uns Tá, mas caras. é que foi a última Mas, que cara, ganhou, na real, o que entendeu? ganha é o time, meu. É o conjunto, sabe o que eu não chamo é isso? obrigatório. Sabe o que eu chamo isso? Oportunismo do Bruno, Mas cara. é o mais oportunista que Primeiro tem. jogo da seleção, o Lucas Paquetá gastou a bola e a gente falou Contra ainda. quem foi? Contra a quem gente, foi? A gente conversando. Contra quem foi? A gente conversando e tu mesmo disse, pô, meu, realmente parecia que ele tava Tá, mas brigando por contra um quem prato foi? de comida e agora tu vem e diz, essa ideia é podre e tudo Entrega mais. mesmo, Henrique. Pelo Entrega amor de- mesmo. Tá, mas Pelo amor contra de quem Deus, foi o cara. primeiro Não, jogo? larguei de mão, cara. Contra quem foi o primeiro jogo? Tá, meu, mas de qualquer forma vai jogar. Cara, desculpa, Não, só eu que tô te perguntando só que quando na é que foi o Copa do primeiro Mundo não são todos os times que são perfeitos, não são todos os times que são grandes Mas nenhum seleções, time cara. é perfeito. Mas é aí entra o ponto que eu me refiro, por exemplo, tipo assim, ó, cara, não adianta o Richarlison ir lá e fazer gol contra a Coreia, fazer gol contra a Sérvia. Mas alguém, sabe que pro Brasil se classificar, alguém vai ter que fazer gol nesses momentos? Cara, tudo bem, Não mas... é só de jogo grande, cara, que se Pelo amor de vive. Deus, Mas cara. é aí que tu vê o grande centroavante, por exemplo, aí tu vê na hora do jogo grande que decide. Porque, cara, o jogo fácil que tá ganho, qualquer um faz Eu não gol, consigo entendeu? concordar com isso. O Pombo não foi culpado, pra mim, na Não eliminação. é culpado, Tá cara. louco, foi o artilheiro do Brasil, cara. O culpado mas foi só o jogo Alisson pronto. que tomou o gol lá, que é uma Goleirinho que falta alguma coisa. Não vai É dizer que que não. eu discordo de você. Por exemplo, tipo assim, o Alisson eu Não, não mas acho eu que não foi achei o que. culpado. Mas eu não tô falando que eu achei que foi culpado. O Gui, eu acho que foi Tá, mas eu Não, não eu não falei. acho que foi culpado, mas eu acho que falta algo a mais que poderia ser Tá, tu decisivo acha que falta pro algo a mais Brasil. no Pombo pra ter decidido lá na frente? Não. Ele fez os gols dele. Ele fez os Contra gols a dele. Coreia e contra E por isso também tem o Neymar. O Neymar fez o gol. Tá, Mas e contra a aí, na Coreia hora e de marcar? Tá, mas eu te pergunto, o que ele fez no jogo contra a Croácia, contra o timezinho um pouquinho mais forte que o Brasil pegou? Eu achei que as melhores jogadas É que que aí o pra Brasil... criticar o Alisson é um leão, né? Mas pra criticar o Eu Pombo acho- lá, que é o queridinho da torcida... ninguém Eu fala. acho as melhores chances criadas do Brasil no tempo normal foram pelo Richarlison em jogadas que ele estava envolvido. Nossa. Cara, centroavante, a função é fazer gol, mas, cara, a colaboração que ele trouxe ali nas jogadas, eu achei que Então ele tu foi acha que bem. o Gabriel Jesus foi bem na última Copa? Ele Não. fez um monte de pivô também. Não, o Gabriel Jesus não foi bem na No, última Copa. no primeiro tempo eu. Mas eu vamos comparar uma coisa. Desculpa, Henrique, te Não, peraí, interromper. é que no primeiro tempo, as melhores jogadas não foram com o Richarlison. Nesse No ponto eu segundo vou tempo. concordar. Isso, porque no primeiro tempo teve duas jogadas. primeiro tempo foi Uma esquece. com o Vini Júnior e uma com o Neymar. E foi esse o primeiro tempo do Brasil. não jogou Horrível. nada. Não Exatamente. jogou nada. Não, foi péssimo. Mas quando começou a fluir algumas jogadas, o Richarlison participou da jogada. Claro, olha, o centroavante tem que fazer gol, sempre aquele papinho. Mas se tu for ver, cara, as jogadas do Brasil, em todos os gols, pega todos os gols do Brasil da Copa, cara, era pivô, tocar, eles tabelavam, o cara entra e faz o gol. Foi assim o gol do Brasil contra a própria Croácia também. O Lucas Paquetá tabelou com o Neymar foi lá, driblou o goleiro e fez o gol, Aquele cara. gol do Neymar foi um golaço, cara. Não, o Foi gol um foi gol. Foi um espetacular. golaço, óbvio. mas Quase ninguém tive aqui um tá treco. criticando E aí o tá, eu Neymar. vejo, mas eu vi muita gente criticando o Neymar, cara, e é isso que eu não entendo. Porque os caras vão no Neymar, vão no Alisson, mas aí tipo... Oportunistas. E no resto o pessoal não fala, entendeu? Não, se teve um cara que não foi culpado da eliminação cara, do Brasil, foi o Neymar. Cara, eu vi Não. muita gente culpando Não. o Neymar, cara. Tinha momentos que ele dava... Não, eu achei que ele tava mal na partida, mas aí que tá, essa é a diferença do grande jogador, porque o que acontece? Ele decidiu, entendeu? Ele tava mal na partida, mas ele foi lá e fez o gol decisivo. Agora, por exemplo, que nem o Charles, tava bem na partida, mas não decidiu, entendeu? Eu acho que essa é a diferença do grande jogador. Mas na fase de grupo, o Richarlison decidiu também, cara. Por exemplo, o Giroud, por exemplo, que tava folgando. É sério, cara. Ele foi lá O e Giroud decidiu. tá fazendo uma baita Por exemplo, Copa. ele foi Ah, lá não, e o Giroud. decidiu. Tava 1-1 jogo encrepado, ele foi lá, pum, decidiu. Ele não tava bem. O Giroud não faz porra nenhuma, não faz porra, mas ele mete gol. Ele é um cara decisivo, entendeu? Não, tá sendo exatamente o contrário, né? Na Copa de 2018 pra de 2022, o Giroud, né? O Giroud era só o cara... Como o Richarlison aí que eu tava elogiando agora há pouco. Esse era o Giroud da É, o Copa de Gabriel 2018. Jesus. O Gabriel Tá, Jesus. mas é que não é essa comparação. É a Sim, comparação Richarlison e Giroud. O Giroud da Copa de 18 não fazia gol nenhum, mas fez várias participações. E, cara, ele é o maior artilheiro da história da seleção francesa. Sim. Isso aí não dá pra discordar. Mas Sim, e ele é aí, um grande gente, jogador. olha só, o Brasil foi eliminado da Copa. Pós-Tite, acabou. Qual é o nome pra seleção? Tem que ser estrangeiro. É a primeira coisa que eu acho que tem que bater. Tem que a CBF tem Será, que chegar cara? a ter uma convicção. Tem que ser estrangeiro, velho. Tem que ser estrangeiro. É que eu acho que Tá os na hora do brasileiros, estrangeiro cara, treinando na seleção brasileira, cara. O meu sonho era ver o Guardiola treinando a seleção brasileira. Mas eu acho que é meio inviável questão de salário, o patamar do Guardiola, enfim. Mas o Guardiola já falou que gostaria de treinar o Brasil uns anos Mas atrás. é que é uma Não coisa sei que eu se tava. mudou o Uma coisa pensamento. que eu tava vendo esses dias, até eu me espantei. A questão dos salários dos treinadores das seleções e os treinadores do clube. O salário do Tite, eu acho que não é um salário superior a todos os treinadores do Campeonato Brasileiro.
Pra vocês terem uma ideia. Claro, eles estão menos, não tem aquele dia a dia do clube. Larga o Celso Roth lá, já era. Mas vai, e contra a Croácia o Brasil ganhava, cara. Ia funcionar. Contra a Croácia já Bah, era. O Celso Roth tinha botado 50 Nossa. volantes, a Croácia nunca quer Tinha fazer levado gol. só o Pedro Só também não, pra Copa só de também não tinha atacante. feito gol também, né? Que o homem não gosta, é inimigo do ataque, né? Não, mas olha só, cara. Mas será que assim, somente o salário seria impeditivo pra trazer um Pepe Guardiola? Porque, cara, na altura que tá, o Pepe Guardiola já ganhou muito como jogador, ganhou muito como técnico, o status de tu treinar uma seleção brasileira, sabendo a leva de jogadores que tem. Porque, por exemplo, em 2026, tu vai reaproveitar vários nomes dali. Então, tipo assim, tu vai ter uma seleção também ainda na ponta dos cascos, querendo ou não. Ou seja... Vai pegar um Hendrick, talvez. Pois O é, Hendrick. exatamente. Tem, ó, a geração vem Não, boa, então, a tipo geração assim, vem pô, boa. o cara já ganhou tudo que podia. Pô, ganhou no Barcelona, ganhou do Bayern de Munique, as seleções... Não, e o engraçado é que, tipo assim, ele passa pelo Barcelona, a seleção espanhola é campeã. Ele passa pela Alemanha, pelo Bayern de Munique, a seleção alemã é campeã. Só Só não aconteceu conseguiu com isso a Inglaterra. Beleza. Que é as maiores Mas ele ganhou- pipocas da história das Copas. Mas ele, tirando a Liga dos Inglaterra. Campeões... Tirando a Liga dos Campeões, o cara empilhou títulos na Inglaterra. Foi por isso que o Henrique veio hoje de Inglaterra. Por que pipoca. será que ele não aceita? Será que ele não É o aceitaria? Harry Maguire. O Henrique. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu prefiro ainda o Beckham da Shopee ainda. Fica O mais Beckham da Juve Pode fica ser, melhor, é Pode verdade. ser também, não tem problema. Não, mas é... Mas será que ele não ia comprar o desafio? Cara, É uma é que coisa ele recém diferente na renovou com o carreira. City, né? Ele recém renovou Sim, com o mano. City. Não, um nome que tá surgindo muito é do Ancelotti. Eu ouvi também. Ah, eu vejo. Eu traria na hora o Ancelotti. Um dos caras mais vitoriosos que tem como treinador de futebol. Ah, cara, mas eu não Mas eu sei acho se que não encaixar, combina com o jogo né, do Brasil. Eu não cara. sei, mas, meu, ele sabe treinar com gurizada, sabe? E o Brasil vem com uma geração boa, uns caras novos que são bons. Ah, mas mesmo assim, cara, eu não vejo ele com as peças hoje que o Brasil Larga tem o de cabeça melhor. branca lá, meu. Larga o Mano Menezes já é. Não, não Mas dá. não, deixa o homem lá. Não, deixa o homem. mas brasileiro, técnicos brasileiros assim, nós temos hoje, não sei se agrada a ninguém, mas Brother Menezes. Tá te entregando, Bruno Torres. Fernando Diniz, Mano Menezes, Sou e isento. daí nós temos os portugueses, né? Querendo não, Jorge Jesus é um nome que, O Abel que pelo Ferreira, menos os Abel Ferreira. Pra mim, ficha flamenguistas seria o e Abel Ferreira. Pra mim, o Abel Ferreira. Ah, o Abel Ferreira. Mas o Abel Ferreira tem exatamente aquela questão que tu disse que não combina do Ancelotti na seleção brasileira. Isso. O Abel Ferreira já é também um treinador mais defensivo Isso, também, não é? Pois é, mas eu não tô dizendo que eu queria o Abel Mas Ferreira. aí que tá. O cara faz uma seleção sólida defensivamente e deixa a gurizada fazer a magia acontecer lá na frente. Mas o Tite era pra fazer isso aí também, cara. Igual Querendo deixaram ou não. contra a Croácia, eles estavam meu, fazendo a magia eu na vou frente. dizer, meu, o Tite tinha uma defesa muito sólida, a gente tinha um meio campo que funcionava, atacantes muito bons, querendo ou não, o Tite tinha os melhores jogadores ali também, tava fazendo funcionar, e no segundo tempo da prorrogação ele perdeu o Hexa. A gente fica muito puto com o Tite, só que, cara, a gente perdeu o Hexa numa escolha errada do técnico. Mas o Tite é melhor ainda do que esses Mas nomes você- que estão aí, cara. O Tite vem pro Brasil aqui, velho. não, desses ele nomes- empilha título. Consegue emprego facinho também. O cara empilha título aqui, não adianta? Tá, mas uma pergunta. Você acha mesmo que o Brasil passando na Croácia ia ser campeão? Você acha que ia ser mais fácil? Porque, que nem Eu o acho- Henrique falou, atacou num ponto legal. Porque a Croácia, ela joga no contra-ataque, né? Isso. Joga no erro do adversário. E já a Argentina, a Eu França acho que pegaria na seria- final, eu eu acho acho- que seria a trocação. Eu então acho que não seria a sei. super favorita. Eu acho que ficaria entre Brasil e França. Eu não, Com acho o que Giroud seria voando. eu não acho que seria a super favorita, mas ia dar jogo bom. Ia dar jogo bom e eu acho que... É que a Arge- Contra a Inglaterra, né? Bah, foi jogão contra a Inglaterra. Não, pois é isso. Eu gosto de ter duas seleções grandes que, tipo, não fica uma defensiva. Exatamente. E o Então, Brasil gosta desses jogos. Agora tu pega Brasil e Argentina. Argentina com uma zaga que não é nem um terço do que é a da Croácia. A Argentina Lógico, o é- ataque da Argentina também não é o da Croácia, é muito melhor. Só que fica aquela trocação. E na minha opinião, o Brasil é muito mais encorpado. O Brasil tem muito mais jogo. E lógico, ia ser uma porradaria só, velho. Era capaz de não acabar o primeiro tempo a Argentina com os 11 em campo, cara. Pra mim, o Brasil ia ser super favorito, pelo menos pra chegar até a final. Mas isso que eu não entendo, a gente tá entrando nas Copas como favoritos e tal, e a gente tem caído, por exemplo, na de 18 também, a gente não era tão favorito, Era, mas quer dizer, nós éramos contra, e a gente tá caindo nas quartas, e tá caindo muito, muito precocemente. não, uma coisa que eu tava pensando aqui no meio de todo esse debate é que o Brasil, ele tem sido desclassificado por uns erros totalmente infantis, sabe? Desde as Copas. Tu pega qualquer outra Copa. A Copa de 2006, por exemplo, é que como no máximo que eu comecei a ver foi a de 2002. Aí pega a de 2006... O Brasil foi eliminado. Tá, ali o Brasil tomou um show de bola E ali da a França mesmo era sendo muito forte, mesmo sendo só 1-0. O Brasil, a França mereceu classificar. Claro. Só que pensa o gol que o Brasil tomou.
Foi naquela falta que o Roberto Carlos estava achando a meia. 1x0 para a França. 2010, Brasil 1x0 na Holanda. Ah, mas 2010 eu achava aquela seleção muito fraca. Mas eu tô falando da questão das eliminações, Claro, que sim. são por erros estúpidos. Isso. Ou O Felipe individual. Melo, 2010, daí foi o Felipe pisado. Melo foi lá. Foi expulso. Saiu na Melo. frente, o Brasil. Isso Felipe saiu na Melo foi frente. Felipe Melo. O Felipe Melo fez a cagada e a gente sabe como é que foi. Só o 7x1 que foi uma coisa que fugiu um pouco do controle. Ah, mas também se tu olhar naquela seleção também era muito fraca, né? Não, a seleção da... Uma coisa que eu sempre falei, assim, futebol é momento. Futebol é momento. Uma coisa, Fred e Bruno Guimarães, isso exemplifica. O 2014, a seleção brasileira... 2013, aliás, a seleção brasileira fez uma baita Copa das Confederações. Aí o Filipão, aliás, levou exatamente o mesmo elenco pro outro ano, enquanto o momento daqueles jogadores que estavam naquele elenco já eram muito diferentes. E ele manteve a convicção dele de que aquela seleção ia ser suficiente para ser campeão do mundo. Então, futebol é momento. Tava certo, eu tava não certo. concordo. Não, tava certo. Tomou 7x1, mas pô. mas o 7x1 ali passa Ah, a claro, 70% pela lesão do Neymar, cara. Mas é que só um- Os caras Mas eu perderam a acho que Copa eles- ali, cara. Não, eles se entregaram. Mas eu ali. acho que Exatamente. mas eu acho que ia tomar... não ia ser 7, ia ser 4 com o Neymar em campo. Bah, eu não sei, meu. A gente sempre fala, meu. Com o Neymar claro. o jogo é psicológico. Mas é que aquela fosse uma- seleção, a Alemanha era muito Não, a Alemanha boa era a melhor seleção, óbvio. E o Brasil era muito fraco, cara. Não, mas pensa, por exemplo, a Argentina, que não era uma das favoritas em 2014, Foi pra final. foi pra final e poderia ter ganhado se o Higuaín tivesse feito aquele gol. Isso aí. Enfim, então Isso tomou aí. um gol na prorrogação. É isso que acontece quando são duas seleções grandes. Mas aqui daí, por exemplo, não foi com uma super cagada de alguém que a Alemanha fez o gol na Argentina que foi campeã do mundo. Foi um lance fortuna do futebol ali, o que acontece. Mas aí, por exemplo, voltando pra Copa de 2018. 2014, aliás, teve a falha 7x1. 2018, cagada do Fernandinho no primeiro gol. Cagada do Fernandinho no segundo gol, que não pegou o De Bruyne. O Brasil fez uma baita partida em 2018. Amassou a Fez. Bélgica. Só que, claro, o Mas o Courtois Renato também... Augusto mudou o jogo. Né? Não, o Courtois fez uma das partidas Douglas da vida Costa também dele. entrou muito bem no segundo tempo. Né? Isso. E agora 2022 de novo. Um lance imbecil que tirou o Brasil da Copa do Mundo. Então tem acontecido isso. O Brasil Então não parece é- que tá faltando mental também. Então não é só o Alisson que tem azar, é a seleção que tá com alguma coisa Eu aí. acho Vamos que é. jogar um sal grosso ali, sei lá, cara, alguma coisa assim, porque... Ah, meu. Só que me irrita um pouco o Alisson. Pra mim, nos 120 minutos, eu não culpo o Alisson pelo gol que ele tomou. Ah, eu fico louco Mas, com cara, tu o não, Paquetá. não teve nem perto de pegar um pênalti, cara. Bah, ô, velho, vou te contar. Bah, aquilo ele errou. Se ele ficasse parado, ele ia pegar 2 Bah, pênaltis que os caras bateram. Cara, ele não teve um cacuete pra pegar pênalti, cara. Bah, foi Mas o Alisson horrível nunca de foi ver, pegador de cara. Mas aí, pênalti. tá, mas é isso que eu óbvio digo, não. cara. Mas esse é o problema. Aliás, a gente tá discutindo, mas a partida não é nem pra ter ido pros pênaltis, tá ligado? Não, isso que é deixa o com cara- certeza. Beleza, mas Isso já deixa foi... o cara louco já, Mas tá foi ligado? e tu tinha uma chance de conseguir a classificação. Não, mas foi que nem... Tava conversando com o Gui, foi que nem ele falou, é real mesmo. Quando foi pros pênaltis, o cara já sabia já que não. Porque, primeiro, a Croácia já vinha muito forte mentalmente. O Brasil, tipo, sentiu um baita de um golpe, porque, pô, tava faltando 3 minutos pra acabar o jogo desclassificado, os caras empatam o jogo. E o goleiro deles é pegador de pênalti, eles são acostumados. O jogo deles é isso, é prorrogação e pênalti. Outra Copa foi a mesma coisa. Sim. No meio do jogo ali, em seguida que o Brasil levou o gol, até um brother meu mandou mensagem, eu mandei assim na hora, fudeu. Na real, vamos cair. Porque na hora tu já sente que não vai dar bom. Sabe quando é que eu senti que o Brasil ia cair? Quando o Bruno me falou que sonhou com a queda Era do isso que eu Brasil. tava querendo que tu falasse. Era isso, exatamente isso. E diz ainda que ele não gosta de violência, essas coisas, né? Não gosta da treta, tá aí. O Bruno Torres me mandou no WhatsApp que havia sonhado que o Brasil havia sido eliminado pela Croácia. Se eu tivesse jogado uns pila, tava... Cravou que o Mbappé ia ser o artilheiro E e o o Giroud Giroud em segundo, que o Richarlison não ia fazer a melhor... que ia fazer uma péssima Copa, mas beleza. Não, Não, não fez Copa, péssima não. Copa. Mas Não, beleza, não foi isso que eu falei. mas beleza. Não foi isso que eu falei. Eu Que o disse que ia Vini- fazer uns golzinhos e ia ficar por essa. Que o Vini Malvadeza ia ser é verdade. A revelação da a Copa. revelação O da Tite não Copa. deixou. Ah, ele errou não, isso aí. Não O deu, Tite não não deu. deixou. Não deu. Mas nas piores coisas envolvendo França e eliminação do Brasil, esse cara aí, vou te contar, cara, eu larguei de mão. Cara, eu mas fico sabe que- Não, mas por deixa eu que contar esse essa cara história. não tá milionário ainda? Deixa eu contar essa... E ele acerta só os bagulho que não é pra ele. Não, mas deixa eu contar a história. Eu acordei assim, era segunda-feira. Acordei assim, apavorado. Eu, puta merda, a gente caiu pra Croácia, não sei o quê. E aí, tá, beleza, a gente caiu, não tem o que fazer. Aí eu acordei apavorado, eu fui olhar, mas recém era segundo e o jogo era na sexta lá, sei lá.
Aí cheguei e falei na terça pro Henrique, ô meu, sonhei que o Brasil tinha caído pra Croácia, não sei o quê. Ele falou assim, tu não é nem louco, né? Eu falei, cara, eu sonhei, não é o que eu quero, tá ligado? Mas eu sonhei. E aí, depois do jogo, ele falou assim, mas é um desgraçado mesmo, né? O cara falou. Teve o gol do Brasil e eu disse, não realizou teu sonho. E ele, bem de boa. Semifinal, tamo grande. Gol dos caras, disse, meu, teu sonho vai se realizar. Ferrou. E ele, cara, não acredito que o Brasil tomou esse gol, eu sonhei também que ia ficar rico também, não deu certo. Calma. Tem tempo ainda. Pois então. Eu sei que eu tinha ganhado na Mega e não deu muito certo. E que eu nunca mais ia ver o Henrique. É por isso que o Torves ainda tá participando do programa, pra ele ver como tem grandes amigos. É verdade. Mas é o Guigui. Eu não sei não sou eu. Não, mentira. Tá. Mas eu queria entender como é que esse homem não ficou rico ainda com as apostas esportivas. Se ele é tão... É o cara que não sabe nada de futebol. O cara não sabe nada de futebol. E aí pega e consegue acertar as previsões aí. Cara, tá sendo chamado de vidente. Ele sonha que o Brasil vai ser eliminado e vai lá e aposta no Brasil. O pessoal tá me chamando lá no direct, lá, tá perguntando lá qual que são os números da Mega. Eu não vou entregar assim. Não vou entregar. Não vou dividir o prêmio, né? Então quer dizer que se o Bruno não participar mais do Checa no VAR, a gente já sabe que ele ganhou na Mega e largou de barriga. É isso. Boa. Tá, e o novo ciclo, o que vocês esperam? Cara, boa parte do elenco dá pra se manter. Só que a questão vai passar pelo treinador. Eu acho que tem que ser um estrangeiro. Isso é o primeiro ponto. Técnico tem que ser estrangeiro, porque nenhum nome me passa firmeza do futebol brasileiro. Precisa de um 9 de respeito. Eu acho que eu queria muito um 9 de respeito. Será que é o Endrick? Daí sim, aí já muda. Eu acho que poderia... primeiro ponto, técnico estrangeiro, Abel Ferreira, Ancelotti, enfim... Um desses pontos, esse ponto eu acho que eu não abriria a mão. Porque eu não sinto que o Dorival tá preparado, o Renato, o Diniz, o Mano Menezes já deu... Acho que tem certos nomes que tu nem tem como cogitar. Mas esses é sensacional. O próprio nome do mas Renato, esses são os nomes. Cogitar, mas esses são os nomes do futebol brasileiro atual. O Brother Menezes tá sensacional. Tá, mas eu te digo assim, levou ali o técnico do Palmeiras, o Abel... E o cara não deu certo nos primeiros 6 meses, 1 ano, até porque a gente sabe que seleção não joga o ano inteiro, né? Alguns jogos a gente troca. Como é que vai ser a tolerância daqui em diante? Até porque, querendo ou não, o Tite sempre teve ótimos resultados antes da Copa América. Cara, mas aí que tá o problema, que eu concordo contigo, mas aí tu vai pegar as seleções fracas, quebrar o que a gente não faz amistoso também com seleções fortes. Eu sei que tem questão de calendário. Exato, mas eu tô falando, mas tipo, é por isso que esses números são meio irrisórios, né? Porque tu pega, contra seleções fracas, né? É que eu falo isso porque o Mano Menezes, ele pegou e não conseguiu nem chegar até a Copa, né? Ele virou técnico da seleção em 2010, pode me corrigir se eu estiver errado. Sim, exato. Após a Copa do Mundo, não lembro. Foi de 2010. Sim, foi 2010. Então... Mas tem que ter paciência. Não, eu concordo, só que... E a torcida vai ter? A torcida não tem paciência com o Neymar, que é o melhor jogador do time, que vai lá e faz o gol contra a Croácia. Isso eu acho absurdo. Não, mas a questão do Neymar sabe que tem outros pontos que o Brasil perde, fogem disso, né? Digamos assim... Não. Porque na Copa de 2018, ele viralizou lá com o negócio Kaikai e não tinha nada disso. Copa América, o Brasil começa perdendo 3 jogos. Eliminatórias da Copa, o Brasil começa empatando 2 jogos, perdendo 1 e tudo mais. E querendo ou não, se a gente for pegar o próprio Filipão em 2002, um pouco antes da Copa do Mundo, ele não vinha de bons resultados. Não. Ele faz uma Copa América pífia, ele faz as eliminatórias, se eu não me engano. Na Copa achei que ele foi bem até. E tudo mais, na Copa foi bem. Não, tô falando de 2002, né, Bruno? Cedo. Não, mas aí uma coisa que eu acho que pelo menos o Brasil, ele já vem com uma base forte que, claro, vão ser agregadas outras peças, mas, por exemplo, eu acho que a mudança de 2014 para 18 foi muito mais brusca e de 18 para 22 também. Então eu acho que de 22 para 26, a mudança vai ser menor. De 18 para 22, tu achou muito brusca? Assim, em que quesito que tu achou? Dos jogadores? Sim, questão eu de achei jogadores. Não, porque o elenco não foi não, parecido. Beleza. Estamos falando aí do elenco. Eu tô falando da forma da gestão, sabe? Mas aí vai depender do trabalho do treinador. E a comissão técnica do Tite? Porque eu vou ser bem sincero com vocês. Eu vejo o filho do Tite ali, eu acho que é um oportunismo tu colocar o teu filho ali. Filho do Tite é oportunista? Mais. Não, tô dizendo que é uma oportunidade pro... Alguém tira esse cara daqui. Pra ele crescer dentro do negócio, tá ligado? Tu vai lá e coloca o teu filho e tudo mais, mas, cara, que experiência tem esse guri?
Eu nem sabia, na verdade, eu nem sabia que o filho do Tite é... Ó, é aí que eu falo, ó, sabe de futebol isso aqui? Não sabe. E acerta. E acerta as previsões. Cara. Giroud, Tá, não, Os Mbappé. caras têm que aprender mais comigo, né? Não, tá louco. É, o cara não sabe nem que o filho do Tite tava na comissão. Oportunista, segundo o Henrique. Quem é que é o preparador físico da seleção brasileira, Bruno Torres? Não sei. Cara, de comissão técnica, eu não sei. não sabe tudo bem, nada. não, beleza, não tem problema. Eu tô comentando que, tipo assim, e daí tu vê, pô, É o filho do Tite, o massagista também? Meu Deus do céu, cara. Não, mas vai. não, é isso, cara. Não, mas é, cara, eu Só acho quis levantar que... esse ponto, que tipo assim, às vezes o cara leva alguém que nem tem tanto conhecimento, mas é aquela oportunidade, tá ligado? Pra mim, na minha opinião, o filho do Tite fez tanta diferença na Copa do Mundo com o Tite do que fez a filha do Dunga com o Dunga em 2014. 2010. 2010, isso. Não, mas eu tô mas tipo o assim... Dunga era mal, treinador. Tirando a questão da eliminação da seleção brasileira, antes parecia que tudo era tão lindo ali, tudo tão certo, o Brasil tá fazendo um trabalho tão... Foi arremessar o gato, arremessaram o gato, deu nisso. Não, mas aquele cara tá de sacanagem do jeito que ele jogou o gato, pô. Mas diz que houve uma punição severa no bolso desse cara. Mas bem feito. Pô, coitado do bicho. Não sei se procede. Eu li, mas aí não sei se é fake news E e aí tudo já mais. vem com fake news aí. Não, por isso que eu tô dizendo. Não sei, não fui atrás. Só li ali a manchete ali de falar de um valor bem alto, de mais de 6 dígitos. O gato ganhou alguma coisa? Comissão, né, meu? Um pedaço desse dinheiro foi pra lares de gatos. Ô, meu, será que o gato de não era gatos de croata, ruas. meu? Quando viu o gato era croata, hein, menino? Era um espião lá e o cara tirou. Estão criticando o cara, hein? O gato passou, ó, ele vai botar o Fred no segundo tempo da prorrogação. O gato era o gato do Modric. Tá, não, mas então o seguinte, a gente tá falando do novo ciclo e a gente tá vendo, não vai ter essa paciência. É que, cara... Não tem que já dar então o tiro certeiro? Não, mas isso não tem a dúvida. Eles acreditarem no Ancelotti como um possível treinador, eu acho muito válido. Eu acho que, cara, um cara vencedor como esse, eu acho que tem muito pra agregar. E o Muito pra Guardiola, agregar. o Guardiola. Não, a minha ficha 1 sempre seria o Guardiola. Só que o problema é que daí já é mais inviável. É mais viável, mas É que a se questão, fosse escolher assim, eu escolheria o Guardiola. Não, se pudesse escolher, eu também escolheria o Guardiola. Mas se não pudesse ser o Guardiola, eu escolheria o Mano Ancelotti. Menezes- Não, que Mano Menezes? Tem que ser, na minha opinião, tem que ser um técnico ofensivo, cara. Eu O Brasil não... tem muito jogador assim que... Cara, a seleção que dá pra tu brasileira era aproveitar muito o time ofensiva nessa ofensivo. Copa do Mundo. O que aconteceu? Cara, Acho que tem que ter um meio aconteceu termo. um lance. Tem que Aconteceu ter um meio lance, termo. cara. Tem que ter um meio termo. Aconteceu que o Brasil começa a Copa do Mundo como favorito. Cara, futebol e é num muito- lance acabou. Futebol é muito igual hoje, cara. Não adianta tu só que botar é o time detalhe- pra se frente, Se o Cara, pra Brasil é frente. campeão, tu não ia falar que tu queria o Ancelotti, porque daí o time ofensivo deu certo. Um lance acabou com Cara, tudo, o mas Brasil aí não que jogou tá. feio. Eu não sabe? ia falar, eu Mas ia é o falar igual que eu não, mas gostaria cara, do mas Ancelotti. entra naquilo que o pessoal sempre fala, futebol é detalhe, cara. Futebol é detalhe. Mas aí que tá, o Brasil É pra um detalhezinho 2016, desse que tu 2026 precisa estar mais preparado pra esses detalhes. Esses pequenos percalços que acontecem durante a partida, o Brasil precisa estar mais atento a isso. Porque não pode ter mais uma eliminação, mais uma frustração. Pô, cara, É que o jeito que foi, cara. olha a não dá. expectativa que se tinha nessa seleção brasileira pra ganhar o título. E olha da maneira como a seleção brasileira foi desclassificada. Então, Para as considerações finais, então, Guigui. cara, eu tô muito chateado ainda. Eu ainda Tá não de luto, consegui... tá de luto, viu que tu Eu veio vim de de preto, eu ainda tô digerindo Mentira, muito... mentira. Era a única camisa que tinha lá que não tava. Eu não tenho muitas camisas lá. de time também, então tenho que providenciar isso. Mas eu ainda tô muito chateado. E o Henrique veio em homenagem à Inglaterra e Não, eu essa em camisa é homenagem muito a ao- fuder. Essa camisa é muito a fuder. Não, é bonita mesmo, cara. Considerações finais, Bruno. Ah, cara, acho que é isso, né, cara? Terminar esse primeiro episódio aí com a eliminação, a gente não queria, né? Queria estar comemorando aí o Brasil já na semi. Tão felizes Final? com o nosso primeiro Chaka no VAR? Pô, bastante. Muito mesmo. Cara, o problema é só considerações... aturar o Henrique só, mas... Cara, considerações finais, eu só vou dizer assim, uma coisa que não foi nem tocado aqui, nem na nossa pauta, nem Lá nada. vem, lá vem. Eu só vou dizer, que revolução essa Copa do Mundo fez na internet, né? Com o Casimiro. Isso daí é um ponto Bah, que... cara, isso é se verdade. desse, que se a gente tivesse mais tempo, não, porque isso aí. a eliminação dá pra falar durante horas. Mas isso daqui é um ponto que futuramente a gente vai ter que conversar, pessoal. Porque Não, muito o foda. que ele fez foi uma revolução Cara, tão eu não assisti um tão jogo da Globo, gigante, assisti cara. todas pela live do Não, mas Cazé. as transmissões do caralho. Mas o Sensacional. personagem da Copa, Diogo Defante, cara, simplesmente o Sensacional, homem tá dominando tudo agora. Não, Cara, eu tô... a não, transmissão... tô de parabéns, o Cazé foi gênio em ter levado o Defante, aquele sequelado lá pra Copa do Mundo. Não, Cara, é maravilhoso, maravilhoso. E vou dizer, e para por aí, será, meu? Porque Não ele para. pegou o evento da Copa do Não Mundo, para. fazia react. Será que não vem aí alguma coisa que ele já fazia react e não vai pegar pra ele Não, também? não para. Fenômeno Cazé só tá começando.
O cara é foda. Pois é, eu também E o acho. Checa no VAR, será que só tá começando? Checa no VAR é o próximo. Não, o Checa é no o VAR próximo só- fenômeno. O Checa no VAR só tá começando. Quem vai ser o Defante aí, o Gui? Não, o Gui é o elefante. É diferente. Tá bom, Magrinho. Mas o homem tá magrinho. Tá bom, Magrinho. Tá bom. Ah, David Tá bom, Beckham aqui. David Beckham da Shopee. Beleza. Desde Beckham, depois da ceia de Natal. Não, mas eu quero Temos o Henrique no próximo episódio vestido a caráter de árbitro. O nosso representante do Checa no VAR. Que De Não, Márcio você- Coruja, não, de Márcio não. Coruja. Não estão me representando mais os árbitros. Não me representaram na Copa do Mundo depois da fase de grupos. Então, é isso, gurizada? Vamos encerrar por aqui. Gostaram, então, do nosso programinha? Show, não quer passar aí as redes sociais, Não, cara? vai ser o primeiro. Esse é o primeiro Checa no VAR de muitos. Não se esqueçam disso. Checa no VAR veio para ficar. Nos sigam em todas as nossas redes sociais, aí Instagram, Facebook, TikTok. Aí, qual é o teu enfim. Instagram? Meu Instagram é GuiBernestR. E o teu? @Gui Bernst R. @GuiBernestR. @Bernst Henrique. E @Bruno Torres com 2 S. E não se esquecendo do @Checa no VAR, que é o principal. Compartilha aí com todos os seus amigos aí, porque como o Guilherme disse, o Checa no VAR veio pra ficar. Isso aí, ó. Não deixa de se inscrever aí no nosso canal, que é muito importante. Pra dar uma força aí pra esse nosso projeto, vem muita coisa legal por aí. No próximo programa teremos convidado. Então fiquem atentos aí, que o Checa no VAR vai voar. Beleza, gurizada? Fechou todas? Valeu, pessoal. Valeu.